No capítulo de estreia da novela Renascer na Rede Globo, em uma das cenas, vemos Diocleciano, encarregado da fazenda, preocupado com a decisão de José Inocêncio, o seu patrão, de viajar sozinho até Ilhéus para negociar a safra do cacau, porque haviam ameaças que José Inocêncio estava sofrendo dos outros coronéis da região. Suas preocupações aumentam ainda mais depois que Inácia, a governanta da casa, relata o sonho premonitório que teve a respeito do José Inocêncio. Ela diz que viu o corpo do patrão estendido no chão, cravejado de bala, após ele sofrer uma tocaia. E a pergunta que fica é: sonhos podem ser avisos? Será que podemos receber avisos sobre a nossa vida, as nossas escolhas e as escolhas que outras pessoas fazem através dos nossos sonhos? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e no vídeo de hoje nós vamos explicar se isso realmente é possível e como acontece, mas nós vamos fazer isso depois da vinheta. Antes de continuarmos, só um aviso. Tudo o que eu vou falar aqui é baseado em anos de pesquisa, em anos de estudo, anos colhendo depoimento de muitas pessoas sobre os sonhos que elas tiveram e o desenrolar desses sonhos em suas vidas. Portanto, se você vai usar as informações aqui deste vídeo para criar conteúdo, cite o nome do canal. Cite o meu nome, coloque o link deste vídeo, ou senão é apropriação de propriedade intelectual, e isso não é legal. Mais uma coisa, não deixe de dar o seu like, é importante para mim, é importante para o canal, nos ajuda a crescer e atingir outras pessoas que também podem se beneficiar através do conhecimento exposto aqui. Então vamos para o que aconteceu no primeiro capítulo da novela Renascer. Nós temos na mesa Diocleciano, o encarregado da fazenda de José Inocêncio. Nós temos, junto a eles, ali próximo à mesa, Inácia, como se fosse a governanta da fazenda. E José Inocêncio comentando que ia até Ilhéus e ia negociar a safra do cacau. Nós vemos Diocleciano preocupado com essa decisão, porque José Inocêncio diz que ia sozinho. E Diocleciano ouviu falar das ameaças que alguns coronéis ali da região estavam fazendo a José Inocêncio. Então nós temos a conversa dos dois interrompida por Inácia, dizendo para ele não ir, porque ela teve um sonho onde ela viu o corpo de José Inocêncio estirado no chão, cravados de bala, porque recebeu uma tocaia. Então nós temos três fatores aqui envolvendo essa situação. O primeiro fator é uma decisão que José Inocêncio tomou. E qual foi essa decisão dele? Ir para Ilhéus. Nós temos o segundo fator. Nós temos uma escolha que José Inocêncio fez. Ele vai para Ilhéus negociar a safra de cacau, mas ele vai sozinho. E nós temos um terceiro fator envolvendo essa situação. Nós temos a imprudência. Ou a negligência de José Inocêncio de ir para Ilhéus, ir sozinho, sabendo das ameaças das ameaças
que ele vinha recebendo. Essa é a preocupação do encarregado da fazenda, o Diocleciano. Mas nós temos ainda o sonho de quem? De Inácia, a governanta da casa. Hoje eu estou trocando as letras. Desculpa. Nós temos o sonho de Inácia, a governanta da casa. E no sonho ela viu o corpo do patrão estirado no chão, cravejado de balas. Foi alvo de uma tocaia. Ela diz para o patrão não ir, mas ele não quer obedecer. Ele diz que ele não vai morrer e vai mesmo assim. Diante dessa situação que aparece na novela, eu sei que é uma ficção, eu sei que é uma novela, mas nós vamos aproveitar todas essas informações, essa situação passada na novela, para explicar algo que acontece na vida real. E acontece muito na vida real, sobre os avisos nos sonhos. Então tenha um pouquinho de paciência. O que José Inocêncio poderia fazer diante do sonho de Inácia? Ele poderia, por exemplo, mudar a sua decisão. Ele poderia fazer isso. Vou mudar. Eu não vou para Ilhéus, pelo menos não agora. Em vista do que você sonhou, da preocupação de Diocleciano, eu não vou agora, vou deixar para ir depois. Ou ele mudar a escolha. Eu vou levar mais pessoas comigo, não vou sozinho. Ele poderia fazer isso. Ou simplesmente ignorar o sonho de Inácia, a preocupação de Diocleciano e agir com imprudência, negligência, sabendo das ameaças contra a sua vida dos coronéis próximos. Eu vou mesmo assim, eu vou sozinho. Aconteça o que acontecer. Ele poderia fazer isso. A pergunta que fica é: sonhos podem nos avisar sobre possíveis acontecimentos com a nossa vida, com a vida de pessoas próximas, pessoas que nós nos importamos com elas, pessoas que nós amamos? Sim, os sonhos podem fazer isso. E como que acontece? Aqui é a dúvida. Existem duas situações possíveis que podem ocorrer dentro dos sonhos envolvendo isso. Avisos dentro dos sonhos. Avisos dentro dos sonhos. E a primeira possibilidade que pode ocorrer é o seguinte: a nossa mente, prestem bastante atenção, a nossa mente, sabendo de uma decisão, de uma escolha, de um modo de agir com relação a uma determinada situação, ela pode fazer cálculos envolvendo o quê? Possibilidades. Envolvendo probabilidades sobre algo acontecer baseado numa decisão, numa escolha, no modo de agir que temos. A nossa mente faz isso de maneira automática. E ela pode, através de um sonho, sabendo de uma decisão que nós vamos tomar, apresentar um caminho. Falando, olha, baseado nessa decisão que você pretende tomar, isso pode acontecer com você. A sua mente não vai te obrigar a tomar uma decisão e também não vai te obrigar a desistir de uma decisão, mas ela pode mostrar para você as possíveis consequências de uma decisão. Ela pode fazer isso. Ela estuda isso aqui, ó, de maneira automática, possibilidades, probabilidades e mostrar um caminho. A mente de Inácia poderia, então, ter feito isso? Sim, poderia. Baseado nas informações que ela tinha, das ameaças que o patrão vinha sofrendo, na escolha de ir sozinho, na decisão de ir para Ilhéus, a mente dela poderia ter processado todas essas informações
e mostrado um possível caminho, uma consequência de um caminho que ele escolheu. E essa consequência seria ele ser vítima de uma tocaia, de uma emboscada. A mente dela poderia fazer isso. Tanto a mente do José Inocêncio poderia sonhar com isso, como a mente de uma pessoa próxima a ele, que se importava com ele, que no nosso caso, no caso da novela, é a Inácia. Então a nossa mente pode fazer isso. Calcular possibilidades, probabilidades, mostrar caminhos do que pode acontecer baseado numa decisão que nós vamos tomar. Isso pode acontecer. Mas existe uma segunda possibilidade, que é o que com relação a esses avisos em nossos sonhos? É a espiritualidade. A espiritualidade, sabendo de uma decisão, de uma escolha que nós fizemos, do nosso modo de agir, pode nos mostrar o quê? O futuro. A espiritualidade pode fazer isso, baseado mais uma vez numa decisão que queremos tomar, que ela sabe que pretendemos tomar, nos mostra um futuro, através do sonho. Tipo, olha, essa decisão que pretende tomar vai acabar nisso aqui. Então nós temos um pequeno vislumbre do futuro. José Inocêncio poderia ter isso no sonho, ou uma pessoa próxima a ele poderia ter essa visão dada pela espiritualidade através de um sonho. No caso, foi quem? A Inácia. Então a espiritualidade poderia mostrar o futuro para ela? Sim, poderia. Nós temos essas duas possibilidades. A mente de Inácia fazendo cálculos com relação às informações que ela tinha, ou a própria espiritualidade mostrando a Inácia o futuro, baseado numa decisão que o patrão dela iria tomar. Mas ela se preocupava, ela gostava do patrão. Mais uma vez, é uma ficção, mas eu me espelhei nesse capítulo da novela do que aconteceu nessa ficção para mostrar para vocês que isso aqui pode acontecer na vida real. É muito comum, e eu vou dar um exemplo para vocês. Agora nós vamos sair da ficção, nós vamos para o mundo real. Imagina uma família, um pai, uma mãe e dois filhos. E eles decidiram fazer uma viagem final de semana. Eles iriam de carro. Mas, durante a semana, o pai ficou de fazer a revisão do carro. Uma regra básica antes de fazer uma viagem. Ver pneus, motor, parte elétrica, deixar o carro pronto para uma viagem. Mas ele acabou esquecendo. As correrias, as preocupações, acabou esquecendo. Isso já era na sexta-feira de tarde. Eles iam viajar sábado de manhã. E na mente do pai, ele meio que tomou uma decisão. Ah, nunca aconteceu nada, é uma vez só. Nós vamos assim mesmo. Ele fez uma escolha. Nós vamos assim mesmo. Sem fazer a revisão do carro. Ele tomou uma decisão. Então preste atenção. Ele tomou uma decisão. Vamos mudar aqui, ó. Vamos pegar o que aconteceu na novela para vocês entenderem bem. Ele tomou uma decisão. Nós vamos viajar assim mesmo. Ele fez uma escolha. Nós vamos sem a revisão do carro, sem fazer a revisão. Ah, nunca aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. E dentro dessa decisão, escolha que esse pai fez, o quê? Imprudência e negligência, é uma regra básica isso. Vai viajar de carro, faz a revisão. Então o pai estava agindo de modo imprudente, negligente com a família dele e com a própria vida. Então, naquela noite de sexta para sábado, o que aconteceu? Aqui não foi a Inácia, vamos apagar. Um filho dele teve um sonho. Foi um sonho de um filho. O filho sonhou que eles sofreram um acidente de carro, porque o pneu se partiu, o carro capotou. E o filho dele viu muito sangue, corpos. Ele acordou e contou isso para o pai. Preocupado com o sonho.
o pai escutando aquilo, vocês podem ter certeza na hora. Pesou na consciência dele o quê? Viajar sem fazer a revisão. Na hora. Então o que o pai poderia fazer aqui? Opa, vamos mudar aqui essa decisão. Vamos deixar para fazer a viagem a outra semana. Eu dou um jeito, eu mudo. Por quê? Ele mudou também a escolha. Porque eu esqueci de fazer a revisão no carro. Eu não quero agir de maneira imprudente, negligente com vocês. Ele não tinha contado que ele não fez a revisão do carro para a esposa, para os filhos, mas o filho sonhou e contou para ele. Então aquele sonho fez o pai mudar de decisão. Eu lembrei agora aqui, falando para vocês, lembra da banda Mamonas Assassinas? Antes do tecladista embarcar naquele avião, ele faz um vídeo. E ele diz: tive um sonho esquisito, um acidente de avião. Então, a resposta para a nossa pergunta sobre sonhos podem ser avisos é sim, sonhos podem ser avisos a respeito de algo que vai acontecer baseado numa decisão, numa escolha que pretendemos tomar. Mais uma vez, a nossa mente, a nossa espiritualidade não vai nos obrigar a tomar uma decisão ou mudar de decisão. Não vai. A nossa mente, a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Ela não vai te obrigar a nada, mas ela pode expor algo que pode acontecer, te protegendo, tentando, de algum modo, proteger a sua vida, a vida das pessoas à sua volta. Então, sonhos podem sim ser avisos. E dentro dessas duas possibilidades, pode ser a própria mente fazendo cálculos com relação, baseado numa decisão, numa escolha, a mente faz isso, entendam, possibilidades, probabilidades, ela faz isso. E da mesma forma, é a mente tentando te avisar de algo, expondo algo que pode acontecer baseado numa decisão que você tomou. Mas também pode ser a própria espiritualidade superior. E quando eu falo espiritualidade superior, eu estou falando Deus, o Espírito Santo, o universo. Pode te mostrar o futuro, baseado numa decisão que você pretende tomar. Também te protegendo, tentando te proteger. Tentando guardar a sua vida, a vida de pessoas próximas a você. Então, esse sonho pode vir da própria pessoa que tomou a decisão, mas pode ser dado a alguém próximo a ela. Às vezes a pessoa que tomou essa decisão, tipo na novela, o José Inocêncio, teimoso, imprudente, ele acredita que ele tem o corpo fechado, então tipo, ele não liga para nada disso. Mas aí, a mente da Inácia, ou a espiritualidade, deu sonho a ela. Ela viu o corpo do José Inocêncio cravado de bala no chão, vítima de uma tocaia. Para ela dar um aviso a ele, quem sabe ela te escute. Então pode ocorrer. Às vezes, você tomou uma decisão de modo imprudente. Não conversou com ninguém, agiu na impulsividade. Mas a espiritualidade pode dar um sonho aviso para alguém próximo a você. Quem sabe você escuta essa pessoa. Ou a mente dessa pessoa próxima a você, preocupada com você, pode dar um sonho a ela sobre o seu modo de agir, sobre as escolhas que você tem feito, decisões tomadas. Aqui nós demos o exemplo da novela, que é uma tocaia, depois um exemplo da vida real de uma família viajando de carro que evitou um acidente, mas pode ser com coisas mais do nosso dia a dia. Já ouvi casos, o seguinte, um amigo ligou para o outro, e tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado em fatos, a não ser o da novela ali, que eu estou aproveitando a situação. Mas esse aqui, um amigo ligou para o outro. Esse amigo, ele tinha sonhado, eles estavam distantes e um tempo sem se falar, mas ele sonhou
que esse amigo, ele tinha sofrido um infarto devido a má alimentação, uma vida negligente, sedentarismo. Ele ligou, falou: cara, eu tive um pesadelo essa noite, eu sonhei que você tinha sofrido um infarto, que você estava tendo uma má alimentação. Você sabe o que o amigo falou? Rapaz, e é um aviso que você está me dando, porque assim, ó, minha alimentação tá errada. Eu tô levando uma vida desregrada. Eu ando preocupado mesmo com isso. E agora você vem contar que teve esse sonho, eu vou mudar. E o amigo mudou. Então, sonhos como avisos podem acontecer. E qual que é o motivo do vídeo? Para que vocês entendam que isso é possível. Porque às vezes vocês não têm com quem conversar sobre os sonhos. Vocês não têm como buscar informações nesse sentido a respeito dos sonhos, porque é raro. E vocês acabam, às vezes, desacreditando. Igual na novela, o José Inocêncio meio que desacreditou no sonho da Inácia. Nós vamos assistir, eu não vou dar spoiler, mas vai se desenrolar no segundo episódio, tá? Mas a princípio ele não acreditou. E eu estou falando aqui que é possível. Fator 1, a nossa mente pode fazer isso. A nossa própria mente pode fazer isso. Nos mostrar possíveis situações que podem acontecer baseado em decisões que pretendemos tomar. Ou a espiritualidade nos mostrar o futuro. Isso pode acontecer. E isso acontece muitas e muitas vezes, todos os dias. Algumas pessoas param para analisar os sonhos, para meditar, fazer uma reflexão. E podem evitar consequências graves de decisões que pretendiam tomar. Ou salvar pessoas próximas a elas, que elas se importam realmente. Por isso, é sempre bom prestarmos atenção aos nossos sonhos. Sonhos podem ser avisos que podem livrar a nossa vida de consequências trágicas, de consequências traumáticas com relação ao futuro. Não esqueçam disso. Eu só usei o episódio na novela para mostrar e explicar uma situação que de fato acontece, que acontece na vida real com qualquer um de nós, Nós podemos ter sonhos, avisos, nessas duas esferas, mental e espiritual. E tanto um como outra são avisos sobre possíveis decisões e suas consequências que pretendemos tomar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe em suas redes sociais para chegar essas informações a mais pessoas. Você se inscrevendo no canal, aciona o sino. O YouTube vai entregar notificações no seu celular a cada vídeo novo quando nós lançarmos aqui em nosso canal. No mais, grato por assistirem e até o nosso próximo vídeo. Tchau!